Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAQ, o seu programa de perguntas e respostas que responde às dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas comigo, professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos fazer uma viagem pela antiguidade e pelo medievo para resolver uma questão que envolve o planeta Terra, o universo e a forma dos corpos celestes. E aí, vamos para o nosso 12º FAQ? É bem provável que você já tenha assistido ao filme 1492, A Conquista do Paraíso. Nessa obra temos uma clássica referência ao assunto de hoje, numa cena bem ilustrativa. Sentado à beira-mar, Cristóvão Colombo, que observa calmamente o horizonte, tem ao seu lado um pequeno garoto. Enquanto descasca pacientemente a laranja que tem na mão, ele pede para que o menino olhe o navio, que se distancia pouco a pouco da costa. "Olha agora, o que você vê?", diz ele. "Vejo o mastro", responde o garoto. "Feche os olhos, abra-os apenas quando eu mandar", diz Colombo novamente, ao que prontamente o garoto atende. Podemos ver os olhos do navegante mirando fixamente o mar, bem determinado. "Olha agora", comanda ele ao garoto, que abre os olhos e espantado constata: sumiu. Erguendo a laranja, Colombo mostra ao menino: "Não disse? É redonda, redonda!" O filme mostra Colombo como o primeiro a defender a esfericidade da Terra, o que teria causado muita confusão no século XV, onde supostamente a humanidade tinha como certeza que o planeta era achatado. E vamos para a pergunta de hoje. Os medievais acreditavam que a Terra era plana? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, não esquece de dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto. Diversos pensadores da antiguidade já debatiam teorias sobre a circunferência da Terra. Por exemplo, Erastóstenes já havia desenvolvido o cálculo do diâmetro de circunferência da Terra, tendo como base a observação de sombras e passos entre Alexandria e Siena. Cálculo esse que não era exato, mas forneceu as bases para estudos futuros. Não podemos falar de pensadores gregos antigos sem citar, claro, Aristóteles. Dotado de inteligências múltiplas, o polivalente filósofo já postulava em seus escritos ser a Terra redonda. Para ele, sendo tudo que existe composto por 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e sendo cada elemento obrigatoriamente impelido a ocupar um lugar natural, logo a Terra, o elemento mais pesado de todos, deveria ocupar o centro. Por isso, de acordo com o movimento dos astros em seu redor, Aristóteles assegurava que o planeta nada mais era do que uma esfera. Essa reflexão pode ser encontrada em seu livro Sobre os Céus, e a conclusão que ele coloca é a seguinte, entre aspas: "Sobre a posição da Terra e da maneira de seu repouso ou movimento, nossa discussão pode terminar aqui. Sua forma deve ser necessariamente esférica." Platão, mentor de Aristóteles, também engrossava esse coro. Para ele, a Terra seria, entre aspas, um corpo circular no centro dos céus. Afirmativa que pode ser encontrada no diálogo Fédon. Em outro diálogo seu, o Timeu, o filósofo formularia a ideia de que Deus havia ordenado o universo graças à geometria e aos números, fazendo uma esfera, onde os 4 elementos terrestres estariam rodeados pelo círculo dos céus, formados em proporções harmoniosas. É importante ressaltar que esses 2 filósofos aqui destacados, Platão e Aristóteles, foram os pensadores mais influentes durante o período medieval, séculos depois de mortos. Seus escritos foram importantes para a construção do pensamento cristão. Platão, por exemplo, foi basilar na filosofia dos pais da igreja, em especial Agostinho de Hipona. Já Aristóteles foi redescoberto a partir das traduções árabes, inserido na doutrina cristã pelo filósofo Tomás de Aquino. O próprio Santo Agostinho, entusiasta do pensamento neoplatônico, convidava seus colegas à experimentação e observação da natureza. Nas palavras dele, entre aspas, "para descobrir Deus, alguns leem um livro, mas existe um grande livro, a própria aparência da criação. Levantem os olhos, abaixem-nos, vejam, leiam.
Deus que vocês buscam descobrir não criou as letras de tinta, ele põe seus olhos sobre as próprias coisas que fez. Mais tarde, seria a vez de Aristóteles tornar-se tão fundamental e importante para a filosofia cristã medieval, passando a ser chamado de o filósofo, maior de todos. Apesar de suscitar uma série de debates, ataques e defesas durante o século XIII, o aristotelismo foi uma corrente filosófica extremamente consistente e fértil entre as universidades medievais. A partir de Aristóteles, constrói-se a ideia de que o universo é um sistema de esferas concêntricas. Os estudos sobre o movimento dos planetas, segundo Ptolomeu, ampliam ainda mais os horizontes do pensamento medieval. Interessante, inclusive, é constatar que os estudos astronômicos no medievo já tinham uma boa consistência a ponto de prever eclipses solares com uma propriedade científica bastante sólida. Mas se todos esses estudiosos atestavam a esfericidade do planeta, então quem foi que disse que a Terra era plana? E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se/historiante ou no aplicativo da Aurelo. Por apenas R$4 mensais, você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, mini cursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. Bem, durante esse mesmo período de que falamos, alguns trabalhos de membros da igreja defendiam a ideia de uma terra plana. Autores como o monge Cosmas Indicopleustes e o padre Lactâncio escreveram tratados que buscavam, através de uma interpretação literal da Bíblia, defender que a terra era de fato plana. Cosmas, por exemplo, em seu livro Topografia Cristã, afirmava que o nosso planeta nada mais era do que uma espécie de baú, sendo a tampa o céu e o interior o espaço em que vivemos. Não podemos deixar de dizer que Cosmas, neste livro, buscava ridicularizar a teoria da circunferência do planeta, afirmando ser nada mais do que uma ideia pagã com uma concepção geográfica um tanto limitada. Parte da cristandade acreditava, de fato, que Jerusalém, a cidade santa, era o centro do mundo e o planeta estaria dividido em 3 partes: Europa, Ásia e África, de acordo com tradições geográficas herdadas da antiguidade. Entretanto, é necessário explicar. Lactâncio e Cosmas, bem como outros autores como Severiano de Gabala, Teodoro de Mopsuestia e Deodoro de Tarso, todos eles defensores dessa ideia de que a Terra era plana, não representavam uma voz tão importante quanto, por exemplo, a de Tomás de Aquino e Alberto Magno, representantes máximos do pensamento aristotélico no medievo. Não raro eram desconsiderados pelos centros universitários e mesmo comparados a tolos. Porém, é a versão deles que passou a ser perpetuada até nossos dias. A ponto de hoje reproduzirmos a ideia de que Colombo foi quem tentou provar que a Terra seria redonda, tirando o mundo do obscurantismo cristão medieval. E como isso aconteceu? Devemos isso às produções históricas, primeiro dos pensadores iluministas, depois dos pesquisadores do século XVIII e XIX. O iluminismo, movimento cultural da elite intelectual branca europeia dos séculos XVII e XVIII, buscava evidenciar a ideia de que o mundo deveria ser esclarecido, sendo responsável por inventar a concepção de Idade das Trevas para o período histórico antecessor. Assim, todos os estereótipos de atraso e obscurantismo foram levantados para que simbolizassem e estigmatizassem a Idade Média, que seria um período decadente de barbárie e ignorância. Posteriormente, em específico, alguns autores prestaram profundo desserviço nesse sentido, como Antoine Jean Letron e Washington Irving. O primeiro superestimou o livro Topografia Cristã de Cosmas, dando-lhe uma importância que, como vimos, não existia. Dessa forma, Letron buscou atribuir a toda a sociedade medieval um mesmo pensamento, a partir de um escrito que tinha uma ínfima importância em seu tempo. O segundo, romancista norte-americano, lançou uma biografia chamada Columbus,
em 1828, onde deturpa o conteúdo do Conselho de Salamanca. O que foi o Conselho de Salamanca? Foi um encontro para o debate sobre a ideia de Colombo de que a Terra seria menor do que era na verdade e que navegando direto para o oeste se chegaria mais rápido às Índias. O que Washington Irving fez transformou o Conselho em um embate entre fé e ciência, em que Colombo estava tentando sem sucesso provar que a Terra era redonda, sendo condenado com silêncio pela Inquisição. Voltando à pergunta lá do início do episódio, os medievais acreditavam que a Terra era plana? Podemos dizer que sim e não. Desde a antiguidade até o período medieval, diversos filósofos e astrônomos já haviam defendido a esfericidade da Terra. No entanto, uma outra corrente menos influente difundia hipóteses sobre uma Terra achatada ou em formato de baú. A própria discussão sobre o formato dos corpos celestes e a posição da Terra geraria outras disputas memoráveis, como a de Galileu Galilei e a teoria do heliocentrismo contra o dogma do geocentrismo da Igreja. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAQ Historiante, e aí, a gente tirou suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente pra gente no e-mail contato@ohistoriante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio aqui. A bibliografia base para esse episódio tá na descrição. E claro, eu deixo o convite para que você acompanhe os nossos programas ao longo da semana aqui no podcast. Quarta-feira tem Minipédia e no final de semana, no sábado, tem a nossa mesa redonda sobre temas da atualidade. Eu fico por aqui. Abraço!